Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Saraniyam Bhaktavandavam Gauramanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasara Murali Manohara Radhikara Sika Mama Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindaye Tulasi Deviyaye Priyaye Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatamma Shri Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada, Paramahamsa Paribrajaka Acharya Stotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva, e também a todos os Shirupano Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir mais uma vez para dar sequência então a leitura do Gopi Gita, verso 16. Vamos continuar com a explicação do verso 16. Faltou um pedaço ainda. Kitava yoshita kastya jannishi. Kitava significa enganador. Então as Gopis dizem: ninguém além de você poderia deixar essas moças tão belas e doces às margens do rio Yamuna, numa noite tão fria e encantadora. Nenhum enganador no mundo engana como você engana, abandonando aquilo que você conquista por ilusão, e assim você engana a si mesmo. A sua enganação é até mesmo um desaforo para a sociedade dos enganadores. Você é realmente achuta, porque você não pode viver sem enganar. Duplicidade é a sua qualidade favorita e, portanto, o seu nome é justificado. Esse verso tem, então, muitos significados ocultos nele, mas eu não os apresentei aqui. Vocês serão capazes de compreendê-lo executando o seu bhajana. Existem 4 tipos de gopis. Swapaksha, que são as que pertencem ao grupo pessoal de Radharani. Vipaksha, são as suas rivais. Tatashta, aquelas que são neutras para Radharani. E Surid, aquelas que são amigáveis em relação a Radharani. Cada um desses versos pode ser falado por um desses grupos de gopis,
e, portanto, cada verso tem 4 significados diferentes, correspondentes aos humores respectivos de cada grupo de gopis. Os nossos acharyas não apresentaram essas 4 diferentes visões, né, de cada verso. A explicação que eles não apresentaram, bem como aquelas que não foram, né, demonstradas, devem ser compreendidas pelos leitores, pelos próprios leitores, tá? Então, as Gopis Swapaksha, elas são esquerdistas e elas estão no grupo de Srimati Radhika. Elas têm um humor de contrariedade e elas expressam isso na maneira como elas falam. As Gopis no grupo Vipaksha, elas são de direita, direitistas, e estão no grupo de Chandravali. Direita no sentido da asa direita, né? E esquerda no sentido da asa esquerda. São os 2 humores diferentes. O grupo de Radharani, Bhamya Bhava, humor de contrariedade, e Chandravali, Dakshina Bhava, humor de submissão. Então, elas têm um humor submisso, né, expressam a si mesmas em orações a Krishna. As Gopis Surid e Tatashta estão entre a Swapaksha e as Vipakshas, né? Como, por exemplo, as Gopis Surid, como Shamala, né, estão próximas da Swapaksha, do humor de Swapaksha, e as Tatashta Gopis, como Bhadra, estão mais próximas de Vipaksha, tá? Então, as que são neutras tendem a favorecer o grupo oposto de Radharani, enquanto que aquelas que são amigáveis a Radharani não estão no grupo dela, mas favorecem ela de alguma forma. Então, devemos entender que a Gopi que fala no humor contrário, com Mana, é Srimati Radhika, Lalita ou Vishaka, ou alguma outra Sakhi no grupo de Radharani. Em outros momentos, Chandravali está falando, né? Às vezes Shamala, às vezes Bhadra, às vezes o humor das Gopis pode mudar, né? Por quê? Enquanto ela está cantando um verso após o outro, ela está experimentando muitos sentimentos e pensamentos conflituosos. Às vezes as Gopis sentem extrema felicidade e às vezes intenso sofrimento. O humor delas está sempre mudando como as ondas de um oceano. Às vezes essas ondas são muito altas, né? Às vezes elas se movem numa direção ou noutra, não tem, né, uma linha, vamos dizer assim, regular de movimento, nem um tamanho exato. Elas são sempre muito instáveis, sempre manifestando alguma forma, alguma direção diferente. Então, esses são os sentimentos que as Gopis experimentam. Não são sentimentos lineares nem padronizados, são meio caóticos, né? Então, Srila Gurudeva continua dizendo: eu espero que você possa desenvolver algum gosto, né, ou atração por esses assuntos, os quais são muito profundos e difíceis, né, de adentrarmos. Sempre fique cuidadoso para evitar pensamentos luxuriosos ou considerar os sentimentos transcendentais das Gopis como sendo uma luxúria mundana. Ore para este livro e ore para esses versos. Esses versos são mantras que contêm as palavras proferidas por Krishna e pelas Gopis, né, dada a nós, né, para que possamos então compreender e segui-los. Nos seus comentários, Srila Jiva Goswami e Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur
eles oraram para as gopis pela misericórdia delas. Até mesmo Srila Shukadeva Goswami não pode compreender completamente esses tópicos, mas ele saboreou algo, né, pela misericórdia e graça das gopis. E nós também oramos aos pés de lótus das gopis para que possamos entender alguma coisa. O que quer que nós falemos, o que quer que nós pensemos, o que quer que nós saboreemos, né, é apenas pela misericórdia delas. Sem essa compaixão caridosa, ninguém poderia compreender esses tópicos. Bom, então aqui termina a explicação do capítulo 16, do verso 16. Então, Srila Gurudeva deixa bem claro, aqui não se trata apenas de um livro, de um romance, né, de uma novela de ficção. Aqui se trata de uma realidade transcendental que está sendo transmitida através desse livro, através dessas palavras, dessa escrita, e tudo aqui tem uma energia, tudo aqui está vivo, tudo aqui é real. Então nós devemos considerar o livro, considerar as personalidades que aqui estão sendo mencionadas, como estando vivas e interagindo conosco. Então, portanto, devemos orar para eles, né, conversar com eles, saber que, na verdade, estamos aqui diante dessas personalidades transcendentais, sejam as gopis e Krishna ou os nossos mestres, que aqui estão sendo mencionados o tempo todo, e que só pela misericórdia deles é que nós, ouvintes ou leitores, poderemos entrar e compreender aquilo que eles querem transmitir. Então, não tome isso apenas como um estudo meramente intelectual. Tudo isso aqui é um processo de relacionamento direto com essas personalidades. Tá? Então, o respeito, a entrega, a conexão de mente, corpo e coração deve ser plena. Nós devemos estar o tempo todo conscientes de que estamos nos relacionando com eles. Tá? E assim, então, nós poderemos ter o nosso estudo, bem como a nossa prática, bem-sucedidos. Correto? Muito bem. Vamos para o verso 17. Rahasi samvidam richayodayam prahasitananam prema vikshanam brihadurashriyo vikshadhamate muhurati spriha muhyate mana. Ó amado mestre, ao vê-lo conversando conosco em locais secretos, a sua face sorridente, né, a qual atua como um estímulo para os desejos amorosos, né, o seu olhar para nós com amor e o seu peito largo, né, o qual é o local de descanso para a deusa da fortuna. Com tudo isso, o nosso desejo de se encontrar com você aumentou muitas vezes e as nossas mentes estão repetidamente sendo conturbadas. Vamos então ao comentário de Srila Gurudeva Bhava Prakashika Vritti. O significado mais comum e aparente deste verso está sendo dado na sua tradução, mas existe um significado mais profundo explicado pelo comentário dos nossos acharyas. No seu comentário ao verso anterior, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, ele cita, né, a fala das gopis dizendo para Krishna: você é um enganador e você também foi enganado. Onde, neste mundo inteiro, existe um jovem que é tão cruel quanto você. Nós, gopis adolescentes, somos qualificadas, belas e doces. Nós viemos até você pelo nosso próprio, por nossa própria vontade, e ainda assim você nos negligenciou. Nós anteriormente pensávamos que você era uma pessoa compassiva, de coração
doce, mas agora nós vemos que você não tem nenhuma dessas qualidades, você é simplesmente um enganador. Nós ficamos completamente atordoadas pela canção da sua flauta e por isso viemos aqui. Você com certeza nos transferiu todas as más qualidades, né, que você tem para nós, através dessa canção. E é por isso que agora estamos desprovidas de capacidade de discriminação e inteligência, né? Especificamente, você possui 5 qualidades, né, que são como as 5 flechas de Kamadeva. E você utilizou essas flechas para acertar os nossos corações. Como resultado, nós perdemos as nossas mentes, memórias e toda a nossa inteligência. E agora nós estamos aqui, perdidas. Essas 5 flechas entraram em nossos corações através dos nossos olhos e nos feriram. Agora nossos corações estão queimando. E é por isso que nós viemos aqui correndo. Você deve nos libertar desta dor. A sua primeira flecha, explicam as Gopis, são as conversas que você teve conosco em locais solitários. Rahasi Samvidam. Nessas conversas você nos pediu algo. E algo que nós relutamos em expressar aqui, né, abertamente. Na verdade, você nos implorou pelo nosso prema. Às vezes você implorou através da canção da sua flauta e outras vezes diretamente você colocou isso em palavras. A sua segunda flecha de Kama, que está em nosso coração. Está em nosso coração. Richayodayam. Ao nos ver, você ficou tomado por Kama e nos indicou para se encontrar conosco, né, tentando nos persuadir, né, com os seus galanteios. Você nos mostrou o seu coração e nós vimos que ele estava cheio de desejo de se encontrar conosco. Quando nós vimos o seu coração queimando desta maneira, nós sentimos grande dor por você, né? E nós viemos correndo para salvá-lo. E por vermos este desejo no seu coração, os nossos corações ficaram tomados com tais desejos. Nós estamos agora na mesma condição que você. No entanto, você deve compreender que nós viemos até aqui por causa da nossa própria condição, não pela sua. Então, isso as Gopis explicaram, né? Então, pelas palavras Prahasitananam, as Gopis se referem aos risos de Krishna e ao seu sorriso, né? As suas risadas e sorrisos. Ele queria que as Gopis se encontrassem com ele, e através de suas risadas e sorrisos, ele inspirou nelas o desejo por Kama. Então as Gopis dizem, a sua terceira flecha é a sua face sorridente. Uma flor pode sorrir, mas não pode falar. Por outro lado, a sua face não apenas sorri, mas ela também nos diz algo. Ela pede por algo através dos seus olhares de soslaios e dos seus sorrisos, que são como a quarta flecha. Vikshanam significa olhares de soslaio. Prema Vikshanam se refere então aos olhares de soslaios amorosos lançados na direção das Gopis pelo canto dos olhos de Krishna. Ele quer algo delas, e assim ele pede através de seus olhares.
As gopis continuam. E a quinta flecha é o seu peito, né, largo. Quando elas falam, né, sobre o peito de Krishna, o tórax dele, elas na verdade querem dizer que nós compreendemos que o seu peito estava queimando de desejo para nos encontrar. O seu coração estava palpitando, né, acelerado, enquanto você pensava como poderia nos encontrar. Nós sabemos isso através de Lakshmi, que se senta no seu peito, na forma de um pequeno fio de cabelo dourado. Tá? Então, no peito de Krishna, é um peito que não tem cabelo. Tá? Krishna ele não tem barba também. Mas existe um fio de cabelo dourado no peito dele, que representa Lakshmi Devi. Tá? Vendo tudo isso e compreendendo que cada parte do seu coração está recheada de um desejo por se associar conosco, nós ficamos perturbadas e loucas, com o desejo de protegê-lo e dar a você o que você quer. Este humor é chamado de Susakya Pranaya Bhava e está presente apenas em Srimati Radhika, que não pode orar da mesma maneira, né, como este verso está sendo traduzido, né? Ou seja, não é esse o significado que Srimati Radhika indica, né, como o verso é traduzido de maneira geral. Chandravali, ela não compartilha, né, dos humores de Srimati Radhika. Ao contrário, suas palavras e humores são encontrados justamente nessa tradução mais geral, no significado mais geral. Enquanto o significado mais geral deste verso é também correto, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur explica o verso de modo particular. Isso é porque, na sua forma perfeita, na sua Siddhadeha, como Gopi, ele é uma associada de Sri Rupa Manjari, que é a líder, né, das servas íntimas de Srimati Radhika, e estão sempre servindo, né, e glorificando o humor dela. Não apenas é Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur muito próximo e querido de Rupa Manjari, mas ele diz ser também uma encarnação de Srila Rupa Goswami, cuja forma de Gopi é Sri Rupa Manjari. Assim, é o humor de Radharani que está sendo expresso aqui nesse comentário de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur. Tá? No comentário Vaishnava Toshani de Srila Jiva Goswami, que na sua forma espiritual é a Gopi chamada Srivilasa Manjari, é uma outra serva de Sri Rupa Manjari e revela também os mesmos sentimentos, assim como Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, mas à sua maneira, né? Então, o Jiva Goswami também é uma serva de Srimati Radhika, uma Manjari, então, portanto, eles vão revelar a tradução no sentimento de Radharani. Eles explicam que, ele, né, no caso, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, né, explica que com as palavras Richayodayam e Muhyate Mana, as gopis dizem para Krishna: seus olhares Vikshanam nos dizem que o desejo de Kama está presente em seu coração e, portanto, você não pode ficar quieto, né? Ficar em paz. É por isso que você nos chamou. Nós compreendemos isso e, ficando perturbadas, nós viemos aqui para aliviar essa sua doença. Rit significa coração. Saya significa doença do amor.
e Udayam significa surgindo. Tá? Então, as gopis perceberam que no coração de Krishna surgia essa doença do amor. E Krishna pergunta: como vocês sabem que o meu coração está cheio de kama? E as gopis respondem com a palavra Rahasya Samvidam, ou seja, conversas solitárias, se referindo aos encontros delas com Krishna antes dele desaparecer, né? Quando ele confidenciou a elas, né, algo, né, num local solitário. Então ele falou algo para elas nesse local solitário que confirmou, né, que ele estava com esse sentimento no coração delas. Existem muitas maneiras de você expressar uma ideia, através de gestos, sugestões, indicações, sinais, sintomas, né, ou por declarações diretas. Tá? Aqueles que são muito experts em prema não expressam as suas intenções diretamente, mas através de indicações ou sugestões. Né? Por exemplo, quando Vrindadevi vê Krishna colocando no seu pescoço uma guirlanda feita de flores amarelas, champakas amarelas, ela diz para Srimati Radhika: Krishna me disse para trazer isso, né? Ela diz para Srimati Radhika: Krishna me disse para trazer para levar você até ele, né? Para que eu leve você até ele. Ele quer ele quer que você coloque uma guirlanda no pescoço dele. Então, portanto, venha, né, vá até ele imediatamente. Um outro exemplo é quando Krishna abraça uma vaca. Isso deve ser entendido como que ele está tendo uma outra intenção, como nós vimos nos versos anteriores. Ele tem o desejo de abraçar as gopis, então ele abraça a vaca na frente das gopis, para que as gopis se sintam como uma vaca abraçada e tenham o desejo de serem também abraçadas por Krishna. Então, as gopis viram esses olhares de soslaios amorosos de Krishna, e elas viram que ele estava olhando para elas com o olhar sedento. E agora elas dizem para ele: você está sedento, você quer beber o néctar, né? E você olha para nós com o desejo de satisfazer, né? Querendo satisfazer o seu desejo, mesmo que nós não tenhamos a necessidade disso. Você também nos mostrou o seu peito, que é a morada de todas as belezas, porque a própria Lakshmi Devi reside ali. Uma visão do seu peito nos causou o quê? Também esse desejo, né? Nos fez ficar cheias de desejos para se encontrar com você. Duas ações então ocorrem neste verso. Tendo visto Krishna, né, Viksha, e o que as gopis experimentam como desejos, Priha. As palavras Brihadurashriyo Viksha e Atispriha denotam algo muito profundo. Brihad indica que o sentimento de Krishna é extremamente profundo. E, com as palavras Urashriyo, as gopis querem dizer que nós podemos ver o que está no seu coração, e nós sentimos isso, e a sua face também confirma isso. Se o seu coração estiver cheio de lamentação, a sua face vai expressar isso. Se o seu coração estiver cheio de prema, sua face também revelará esse sentimento. E se você estiver com raiva, sua face também demonstrará raiva. Isso diz tudo. Então nós olhamos para a face de alguém e compreendemos, né,
nós olhamos para a sua face e compreendemos que você tem um intenso desejo por se associar conosco. Vendo então esse desejo profundo no seu coração, nós tentaremos satisfazê-lo. Parece então que as gopis aqui estão expressando o próprio desejo delas e pedindo para que ele seja satisfeito, né? Esse é o significado externo, tá? De acordo com o significado externo, as gopis estão expressando a saudade intensa delas. E elas dizem: nós queremos ser amparadas pelo seu seio, pelo seu peito, né? Na verdade, elas estão vendo o desejo de Krishna e estão querendo satisfazê-lo. Então elas consideram como é isso, que embora Krishna seja homem, né, ele está tão perturbado, ele não pode controlar os seus sentimentos. Ele tenta nos atrair com as suas 5 flechas do cupido, mas ele falha. Nós queremos dar-lhe um remédio para este fogo dos seus desejos, mas nós ficamos completamente perturbadas quando tentamos, quando simplesmente pensamos em fazer isso. Então, o significado geral deste verso é que o peito largo de Krishna é muito cativante e é uma das flechas do cupido. De acordo com esse significado, a palavra Shriyo indica que o seu peito é o centro de todas as variedades de doçuras e belezas, no qual, e no caso as gopis dizem a ele, nós vemos o seu peito e como resultado ficamos perturbadas. Eu também já expliquei o significado mais íntimo, mais oculto, das gopis, no sentido que elas querem dizer. E Krishna tem um sentimento profundo. Ao ver isso, elas sentem grande avidez, para protegê-lo e também satisfazê-lo. Bom, então Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur e Srila Jiva Goswami explicam que Muhyate Mana, tem ainda um outro significado. No verso anterior, as gopis dizem: primeiro você nos chamou e depois nós viemos até você, desobedecendo as ordens dos nossos pais, esposos e outros parentes. Patisutam vaya bratibandava. Naquele momento nós vimos as 5 flechas de Kamadeva nas suas mãos e nós vimos como você e como na verdade essas cinco flechas são na verdade você mesmo, Mas agora nós estamos vendo que essas 5 flechas praticamente te levaram quase à beira da morte. Porque o seu kama, por causa do seu kama, você quase chegou a morrer. É por isso então que nós viemos correndo aqui, perturbadas com a ansiedade, pensando como protegê-lo. As gopis querem sempre servir a Krishna, em todas as maneiras. Todos esses passatempos têm diferentes significados e humores profundos. Existem muitos significados neste verso que eu não apresentei nesses comentários, mas eles não podem ser revelados dessa maneira. Para revelar assuntos confidenciais na presença de muitas pessoas, na verdade, dito como se quebrassem potes de barro no meio de um mercado, onde milhares de pessoas estão presentes.
Ou seja, quando um assunto confidencial ele é falado para uma audiência desqualificada, o broto, né, o germe não, é o broto mesmo, né, de Bhakti no nosso coração, né, ele será machucado, tá? E o resultado será o caos. Ou seja, há uma tendência pela nossa mentalidade material de associar esses passatempos com situações mundanas. Então, há que se ter muito cuidado para não falar certas coisas na presença de pessoas desqualificadas, porque isso não vai ajudá-las a focar a mente dela. Isso vai ajudá-las, na verdade, a se perder, né, nessas emoções mundanas. Mas, no seu momento adequado, Gurudeva diz, após o amadurecimento do sadhana e do bhajana, todos os detalhes serão automaticamente manifestados dentro do seu coração. Eu te dei olhos para ver esse caminho, né, que é necessário para você compreender esses passatempos. Use-os e pense. E pense, né, e reflita e sinta-se abençoado apenas cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ok? Então aqui termina o comentário do verso 17. Continuaremos então na próxima aula. Um bom dia a todos, Hare Krishna. Vanchakalpatarvyasya kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.